Olá, bem-vindos, bem-vindas para a nossa aula sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, também conhecido aí como ECA, esta legislação que nós vamos ter. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Rodrigo Merli, atuo aqui no município de São Paulo, atualmente como diretor de escola. Também sou professor em cursos preparatórios aí ao longo de 15, 16 anos e formado também em Direito. Portanto, o pessoal aí que trabalha comigo nas áreas dos institutos e tudo mais, dá essa preferência aí para essa questão das legislações na educação, enfim, como eu sou pedagogo e tudo mais, e também como advogado, para a gente destrinchar um pouquinho melhor essas normas. Portanto, essas aulas, elas são aulas dialogadas, a gente tem, obviamente, não dá para escapar dos artigos de lei, mas sempre com alguns comentários, algumas vivências, algumas experiências que a gente tem, alguns exemplos, para a gente tornar essas aulas mais dinâmicas. Aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai direcionar, obviamente, para essa parte da educação, aquilo que mais nos interessa, mas tomando cuidado com algumas incidências de concurso. Às vezes elas pegam uma outra parte, um outro aspecto. Eu não vou dar a aula aqui completa, não é um curso completo sobre o ECA, mas aquilo de maior incidência na área de vocês que estão estudando para os concursos públicos. Vamos pegar então já logo de cara o artigo 1º. Olha, o texto está grande aí, tem algumas coisas que eu vou ler inteiro, outras uma parte aqui eu vou comentando, mas estando aí vocês, né, ficam nesse movimento, ouvindo o professor, já lendo um pouquinho. Isso aqui vamos ler aqui para a gente ter esta introdução. O artigo 1º do ECA. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e o adolescente. Sim, essa legislação ela é cercada de proteção. E a palavra proteção, como alguns querem dizer, vamos tirar, gente, as terminologias depreciativas. Eles não é passada a mão na cabeça, como alguns falam, eles passam a mão na cabeça de menor. É muito erro, é muita incorreção, é muita não observação sobre a norma para acreditar que esta é uma lei assim que realmente passa a mão na cabeça das crianças. Se a gente tem algum problema, ele não está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele pode estar nas políticas públicas, em algumas instituições que sofrem mesmo por melhores investimentos e por outras áreas, não é? Pela área da educação. Será que a educação realmente é para todos? A área do emprego. Será que as pessoas realmente têm condições, né? O meio econômico. Então, por isso que nós vamos dar essa aula, vou pedir para vocês, estejam desprovidos de preconceitos para que a gente veja realmente o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente já teve falas aí, tem que rasgar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Será que nós sabemos, né, tudo o que tem dentro desta legislação? É claro, tem uma parte que a gente vê mesmo que carece de alterações. Será que a gente tem que rever algumas coisas, como, por exemplo, sobre os atos infracionais? Ok, esse debate aí, ele tem que estar aberto para toda a sociedade civil. Agora, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar de vários outros aspectos que muitos aí que eventualmente não tenham lido vão se surpreender. Então esse é o convite que eu faço para vocês. Vamos ler a norma, vamos deixar os preconceitos um pouco de lado. Sim, tem alguns erros que a gente pode estar aí nas nossas bancadas discutindo, mas é uma legislação muito boa, sim, no que diz respeito à proteção integral da criança e adolescente. O artigo 2º, uma distinção, às vezes isso cai sim em concurso público, para a gente saber a diferença entre o que é, até que idade vai a criança e até que idade vai o adolescente. Artigo 2º, considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, na véspera de aniversário ali, com 11 anos, os 364 dias e algumas horas, esta fase é da criança. Completou 12 anos, olha lá, e adolescentes, aquela entre 12
e 18 anos de idade, até antes dos 18 anos também. Então, nós estamos falando que dos 0 anos até antes dos 12, criança, e dos 12 até esses 18 anos, também incompletos, a gente vai ter a adolescência. Alterações nessa norma, tem gente que fala do aumento da maioridade penal, da idade para efeitos penais e tudo mais. Isso aqui a gente não vai debater. Agora, o que a gente poderia debater é, na educação, por exemplo, se fala de bebês e crianças. Será que o ECA poderia fazer uma nova subdivisão? Está aí, por exemplo, uma demanda muito importante para a gente discutir. No parágrafo único, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Sim, porque lá, aos 21 anos de idade, nós temos o que chamamos de maioridade plena. Vamos pegar um exemplo prático, só a título de exemplo. Nós não vamos entrar em outras áreas. Mas, por exemplo, no direito penal, se a pessoa comete algum tipo de crime aos 20 anos de idade ou aos 21 incompletos, ela tem, sim, alguns atenuantes na pena porque ela não tem ainda 21 anos. Então, como as pessoas falam, 18 anos é a maioridade? Sim, 18 anos é a maioridade. Mas um conceito de maioridade plena se dá aos 21 anos de idade. Olha só, às vezes você não leu isso, está logo no comecinho do ECA. É uma questão aí bem interessante para a gente observar esta norma. Já ali no seu parágrafo 4º, veja, não vou ler artigo por artigo, a gente vai pegar aquilo que é mais incidência, aquilo que é mais importante dentro desse estatuto com a finalidade de concurso público. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, olha o rol aí, gente, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária. É um artigo recheado, tem um rol imenso de expressões, por isso que nós estamos falando da proteção integral. Ali no finalzinho é muito importante vocês observarem a questão da convivência familiar e também da comunitária. Mas vamos pegar a questão familiar. Em questões de concurso, claro que eu poderia falar para vocês, né? Na prática também de vocês, nos equipamentos que vocês trabalham ou virão a trabalhar, tem que pegar como foco que o importante, o determinante, é dentro, a regra tem que ser a convivência familiar. Então, qualquer coisa, às vezes, que é falado de forma pejorativa, tem que tirar dessa família, essa criança não tem que voltar para aquele lar. Gente, o raciocínio tem que ser o contrário. Nós temos que fazer de tudo para voltar para aquela família. Existem restrições? Óbvio que existem restrições, que a gente acaba abordando aqui no ECA. Mas a regra é o convívio familiar. É a exceção que a gente vai falar da destituição deste poder familiar. Tome muito cuidado, porque às vezes você vai ler o ECA com um pensamento invertido ao que ele está colocando. Por isso existem muitas falas mesmo negativas à aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 4º, lá no seu parágrafo único, vai falar: a garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Lá para frente vocês vão ver, inclusive, introduções nessa legislação que vão falar, gente, sobre castigos físicos e tudo mais, que a gente tem que tomar muito cuidado. E que sim, já caiu em concurso público. A gente tem que estar atento, mesmo na área da educação, esta parte, sim, ela cai em concurso público. B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Nós temos que pensar que as crianças, os adolescentes, primeira fase da vida, eles não têm a mesma noção de espaço e de tempo que nós adultos temos. Então, esses atendimentos todos têm que ser prioritários, precedentes. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Uma sociedade, segundo esta legislação, essa é a dinâmica da legislação, que pensa, né, primeiro
na formação das crianças, na formação dos adolescentes, está preparando uma sociedade melhor. Não fica em segundo plano as crianças e adolescentes. Esta é a ênfase na legislação. D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Isso que deveria acontecer em nosso país, pelo mundo afora. As crianças recebendo mais investimentos. Nós temos, às vezes, aí alguns eventos, quando a gente observa, por exemplo, Jogos Olímpicos, por exemplo, que ocorrem a cada 4 anos, e estamos vendo cada vez mais crianças aparecendo. E aquela fala, nossa, se investisse desde pequeno, olha só o que seria. É o atendimento, por exemplo, a esta linha D do artigo 4º do ECA. O título 2 vai falar dos direitos fundamentais, em seu capítulo 1, do direito à vida e à saúde. Nós não vamos entrar muito nessa seara, porque vai falar mesmo de questões hospitalares, de apoio médico e tudo mais, com nenhuma incidência, pelo menos pelo que eu tenho observado, para a área da educação. Mas já que estou fazendo esse convite para vocês, não é? Abra lá um dia o site do Planalto, coloquem lá Estatuto da Criança e Adolescente no Google, ou se você tem o ECA aí impresso, dá uma olhadinha agora com essa forma. Nossa, realmente é uma legislação que visa a proteção integral. Capítulo 2 vai falar do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. E aqui sim a gente vai fazer algumas considerações. Lá ali no seu artigo 15, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. Parar um pouquinho aqui. Processo de desenvolvimento. A fala que nós vemos em noticiários, gente, eu estou fazendo uma defesa de tese para a gente conseguir estudar melhor o Estatuto da Criança e Adolescente. Pode ser que você tenha passado por algum evento na sua vida e fale assim, esse professor aí não sabe o que está dizendo. Só que se a gente não faz um entendimento, não é? Busca ler como é feita a legislação, a gente tem muita dificuldade em fazer o estudo. Então, se a gente pega e já observa que um adolescente de 16 anos já é um homem formado, tem barba na cara e tudo mais, não tem mais o que ser feito, óbvio que a gente vai rasgar o ECA. Só que justamente tem que entender que do 0 aos 18 anos, por lei, em alguns casos dos 18 aos 21 anos, eu tenho que ter esse entendimento que a pessoa está passando por um desenvolvimento ainda de sua personalidade, do seu caráter, desenvolvimento educacional, desenvolvimento cultural, não se encontrou ainda, como a gente costuma dizer, na vida. Então, nós temos que ter essas políticas públicas. Então, ele é uma pessoa em processo de desenvolvimento como sujeitos de direitos civis também. Vai estar aí, né, acumulando esses direitos humanos e sociais também garantidos na Constituição Federal e nas demais leis. Então, veja sempre isso como um processo de desenvolvimento. Claro, se a gente for fazer alguma brincadeira, dizer, será que liga uma chavinha automática aos 18 anos e a pessoa já vira plenamente um adulto? Justamente por isso que a gente está aqui conversando. Existem algumas coisas na norma, só que ela não consegue prever tudo. Mas nessas fases todas, como estamos falando, da infância, nessa adolescência, a gente tem sim que entender isso como um processo de desenvolvimento. O artigo 16, o direito à liberdade, compreende os seguintes aspectos. O direito de ir e vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas, obviamente, algumas restrições legais. Tem espaços que não é permitida a entrada de crianças, não é permitida a entrada de pessoas abaixo de 18 anos. Agora, criar-se regras que criança não pode estar ali da cabeça da pessoa, sem alguma restrição legal, nós estamos violando o direito à liberdade das crianças e dos adolescentes. Também temos que garantir a liberdade de opinião e de expressão. Lembrem-se que nós lemos lá no artigo 15, eles estão em processo de desenvolvimento. Então, a opinião, a expressão já está formada? Ainda não está totalmente formada para muitos deles. Só que justamente se a gente minar, se a gente não permitir que eles tenham esse desenvolvimento,
quando é que eles vão ter? É a pergunta aí que a legislação vai soltar para vocês, então. Também tem que ter liberdade à crença e ao culto religioso. No seio da sua família, do seu grupo comunitário, todos nós temos que ter este amplo respeito, garantir essa liberdade de crença e de culto religioso. Importante muito também para a educação, a liberdade para brincar, praticar esportes e sim, gente, também de se divertir, não é? Quantas pessoas já adultas, se voltarem lá no passado, vão falar: eu não podia brincar, eu não pratiquei nenhum esporte. Divertir, então, diversão não fazia parte do nosso contexto. Precisa-se, portanto, de um estatuto, de uma legislação para garantir isso para as crianças e adolescentes. Portanto, por isso que é responsabilidade de toda a sociedade, da família, do poder público, lutar por essas garantias. Também temos aí o direito à liberdade de participar da vida familiar e comunitária sem nenhuma forma de discriminação. Como eu disse para vocês, o Estatuto da Criança e Adolescente aborda vários aspectos. Um deles, por exemplo, só para a gente citar o porquê que aparece isso daqui, é quando se fala de políticas voltadas ao regime de adoção, adotar-se uma criança. Lembrem, a regra é família. Às vezes se fala muito: ah, mas a mãe está lá, ela foi presa lá porque roubou, não sei o que lá, tem que tirar da família. Gente, todo o esforço, toda a política pública tem que estar voltada para isso. Às vezes fala: ah, é melhor adotar então uma família rica porque mora numa família pobre. Sem discriminação. Ela tem que estar junto com a sua família. Se faltam coisas, as políticas públicas têm que entrar nessa esfera. Vejam bem, nós estamos aí falando de quantas pessoas no nosso país que passam fome, que são miseráveis. E quais são os projetos, os programas? Alguns recebem nome como Renda Família, Renda Cidadã, não importa o nome que receba. Um dos objetivos, justamente, é para que a família, a criança, o bebê, o adolescente, continue na sua família. Esta renda mínima, essa expressão genérica que a gente tem, é para garantir, sim, a sobrevivência e o convívio familiar. Percebam que um texto como esse, a gente consegue concatenar a necessidade de políticas públicas, de fundo econômico, por exemplo. Participar da vida política na forma da lei, óbvio. Existem algumas restrições, existem alguns limites, mas a participação da vida política também é uma liberdade garantida pelo ECA às crianças e adolescentes. Também de buscar refúgio, auxílio e orientação. Óbvio, nós temos que estar preparados, principalmente nós aqui, né, do lado dos educadores e tudo mais, quantas vezes nós estamos ali nesse papel de orientar. Então, é esta conotação que nós devemos que ter, este olhar ao estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente e também termos as respostas assertivas nas questões de concurso. O artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, é inviolável a integridade física, a psíquica e a moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, identidade, autonomia, valores, ideias, crenças dos espaços e dos objetos pessoais. E aí a gente não pode fugir de alguns casos concretos. Não é que eu estou fazendo defesas de tese, mas para interpretar o que a norma está dizendo. Não é? Nós vemos alguns programas que servem, não sei se de entretenimento ou para segurança pública, e que colocam a imagem. Você fala assim: ah, mas foi borrada lá o rosto da criança. Nem vou chegar mais nessa seara. É visto uma criança, um adolescente, já como um produto pré-concebido, às vezes, do mal. E isso as pessoas veem, às vezes, como uma atração. Temos que tomar muito cuidado. A preservação da imagem, onde está escrito ali que é a preservação do rosto apenas, que o rosto é a imagem de alguém. Então vejam como essa norma ela não é seguida por alguns meios de comunicação. E vai se passando mesmo esta impressão. Os objetos pessoais,
Não é? Quantas vezes eu vejo algumas abordagens aí que passam pela televisão, que todo mundo aplaude, e que a primeira coisa que é violada são os objetos pessoais. Aí você fala, mas é uma blitz, tem que violar mesmo. Ok, não vou convidar nenhum policial a fazer uma abordagem a mim, porque eu estou aqui transitando normalmente. Mas pensem, eu passo pela mesma violação que o chamado D menor. Insisto, não estou fazendo nenhuma defesa, eu sei que as pessoas estão sofrendo, tem um monte de problemas, mas a gente precisa entender o que está neste artigo de lei, de repente em algumas situações de impacto. E aí a gente começa a ler, começa a digerir melhor esse texto, e quando chega uma questão de concurso, a gente responde mais assertivamente. Fiz muita defesa de tese, aparentemente, aqui, por isso a gente vai dar uma parada, vai tomar uma aguinha, um café, para a gente continuar com a nossa videoaula. Olá, seja muito bem-vindo aqui a Unicursos Campinas. Olha só, você acaba de assistir a uma aula, ou uma das partes das muitas aulas que nós temos aqui na Unicursos Campinas para o cargo de monitor escolar para o concurso da Prefeitura de Americana. Então, se você chegou até aqui é porque você gostou, não foi? Então, continua que eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos o curso online preparatório para monitor escolar. Um curso online completo que vai te levar à aprovação. E se você deseja dar continuidade aos seus estudos, não ficar somente nessa aula que você acabou de assistir, eu te convido a você adquirir o curso preparatório para monitor escolar, curso online completo, onde você terá acesso imediato ao curso. Então, no momento que você adquirir, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso, login e senha, e já vai começar a navegar aqui com a gente, tá bom? Acesso ilimitado, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, manhã, tarde, noite, final de semana, madrugada, fica a seu critério, porque as aulas são gravadas e fica à sua disposição, tá bom? Teoria e questões comentadas, aliás, centenas de questões comentadas aí pelos nossos professores, além disso, material em PDF para complementar os seus estudos. E olha só, você tem que aproveitar agora já fazer a sua matrícula, porque nós estamos com uma promoção super especial de lançamento de R$ 397 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65, tá? Então, valor super acessível aí para você ter o seu curso online preparatório completo para monitor escolar. Como que você faz para adquirir? Abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso para conhecer, né, ver todas as vantagens, informações, inclusive mais aulas demonstrativas para você conhecer mais ainda o curso preparatório, tá bom? Beleza? Então faz o seguinte, ó, clica no link, faz a sua matrícula e começa a estudar aqui na Unicursos Campinas. Beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente se vê, claro, dentro da plataforma. Ó, clica no link aí, já faz a sua matrícula. Valeu, até mais!